gente, eu vou falar do contexto histórico. O contexto histórico se passou no século XVIII, onde o comércio era o carro-chefe da época. E nessa mesma época, a burguesia se diferenciava da aristocracia, do clero e do povo. Nessa época também a maior parte da população era formada pelos camponeses e os impostos eram muito altos, favorecendo sempre assim o clero e a aristocracia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o teatro em si, como ele funcionava na época. O teatro seguia a lei da verossimilhança, que o que significa é aquilo que é narrado e que parece real. Ele tende a parecer real. Eles inventam uma situação que pode vir a acontecer com alguma pessoa. Além disso, os textos eles obedeciam uma métrica, rimas, e eles resgataram toda a coisa da poética do Aristóteles, todas as regras aristotélicas e também alguns contos gregos. Eles reescreveram. Um exemplo disso é Plauto, que foi reescrito por Molière e que deu origem à peça O Avarento. Bom, nesta época lançaram várias críticas ao Shakespeare porque ele não seguia muito bem as regras aristotélicas, principalmente quando se diz respeito à unidade de tempo. Os franceses seguiam fielmente. E as salas de teatro, elas ostentavam uma hierarquia muito forte. A encenação ficava a cargo da ilusão de cenários e montavam-se painéis sucessivos para criar essa ilusão. Também era vendido frutas e legumes ali dentro, em que os espectadores poderiam arremessar nos atores enquanto eles estavam atuando, caso eles não fizessem jus à personagem ou então à peça. Nessa época também nós tivemos a primeira introdução das mulheres no palco. E foi feito para públicos sofisticados, cultos, não era qualquer um que assistia às peças. Também foi a primeira vez em que as peças eram cobradas para ser assistidas. A movimentação de cena era muito restrita. Era assim, a pessoa que iria falar, ela dava um passo à frente, falava seu texto e depois ela recuava. E assim o outro personagem fazia a mesma coisa, dava um passo à frente e recuava. Os autores principais foram Diderot, Molière, Racine e Corneille. Jean-Baptiste Pecolin, conhecido como Molière, nasceu em Paris em 1622. Estudou direito durante um tempo de sua vida, mas após conhecer dois grandes atores, Scaramouche e Madeleine Béjart, ele decidiu dedicar-se ao teatro. Ele tinha muita influência da comédia dell'arte, portanto ele era um homem muito expressivo, gesticulava bastante, seja na forma de andar, de como ele ficava parado, no rosto, nos gestos das mãos, né? Ele era muito expressivo. Montou uma trupe e com ela ele viajava pelo país todo. Mas por conta de algumas dívidas, com construção de cenário, de adaptação do carro, tudo, ele acabou sendo preso. Ele tinha alguns atores que foram fiéis a ele no tempo de prisão e com isso ele conseguiu se reerguer. E também ele pôde contar com a ajuda do irmão Rei Luís XVI. Então, atuando às vezes como diretor, às vezes como ator e também como autor, ele conseguiu popularidade para a comédia do teatro moderno de sua época. As suas peças eram escritas conforme as normas aristotélicas. E apesar de ele ser um diretor que sempre procurava o perfeccionismo, ele ensinou aos seus atores a fugir um pouco dessa naturalidade de encenação. Ele queria que existisse um pouco de exagero, porque senão não teria graça. A sua linguagem era simples e acessível e a maior preocupação que ele tinha mesmo era com a encenação. Em suas peças, ele aborda temas como casamento, problemas sociais, avareza, a educação que era pretendida das mulheres e expõe denúncias contra a hipocrisia, a injustiça e aos invejosos e fanáticos.
O interessante dos personagens do Molière é que eles são personagens profundos. São personagens que mostram dentro de si as contradições e o ridículo da natureza humana. São personagens autônomos e individuais. Dessa forma, ele denunciava todos os tipos de imposturas humanas, criticando a falta de moral dos homens. Criou personagens tipos tais como o devoto, o nobre, o pedante, o emergente. E utilizando sempre da comédia, Molière conseguiu criticar temas como o anticlericismo e conseguiu atingir um grau de reflexão que só se via antes no teatro trágico. A peça se passa em Paris e conta com personagens muito autênticos. O personagem pivô dessa história, propriamente dita, é o Apargão. É um velho mão de vaca, muito sovina mesmo, e ele tem como objetivo de vida ficar cada vez mais rico. Por isso ele arma casamento para os seus filhos, com o objetivo sempre de conseguir mais riqueza. Ele quer casar os 2 filhos com pessoas ricas somente por interesse e através de casamentos arranjados. A filha ele pretende casar com um senhor muito mais velho do que ela, porém um senhor muito rico. E o filho ele pretende casar com uma viúva qualquer que também que também tem muito dinheiro. A maior briga da história vai girar então em torno desses filhos que tentam se livrar desse casamento arranjado porque eles já amam alguém, e o pai querendo ficar cada vez mais rico. Então, com a ajuda de alguns serviçais, alguns criados da casa, os filhos armam planos para que eles possam despistar o velho, né? Num desses planos, eles tentam fazer o pai se apaixonar por uma viúva, né? E não dá certo. Quase nenhum plano deles dá certo, o que gera muita comédia. Gera o cômico dessa peça. E a maior intriga, então, é quando eles descobrem que o pai está com intenções de se casar com a amada do filho dele, que é a Mariana. E o filho fica louco, porque é ele que tem que casar com a Mariana e não o pai. E ele junto com o servo, pregam uma peça, né? Armam um plano pra dar um jeito nesse casamento arranjado. Então eles roubam toda a fortuna do Apargão, que é o velho, né? O velho mão de vaca. Eles roubam toda a fortuna dele que fica escondida no jardim. Dizem que só vão devolver se o velho deixar com que cada um dos filhos case com quem quer. E o que deu muito certo, porque o velho é mão de vaca e ele se mantém mão de vaca até o fim. E como ele quer o dinheiro de volta, ele esquece que ele ia casar com a Mariana. E tudo dá certo porque cada um casa com quem quer pelo fato do pai ser mão de vaca. O interessante dessa peça é que todos os personagens se mantêm fiéis à sua natureza. Então, se ele é mão de vaca, ele é do começo ao fim. O outro é traiçoeiro, ele é do começo ao fim. Eles não traem a própria natureza. Isso é muito interessante. E a peça, ela é muito comprida, tem 300 páginas, acontecem várias peripécias e eu não vou contar tudo aqui porque acho que vocês têm que ler. Bom, agora a gente vai falar de uma obra inspirada em Molière, que é O Rico Avarento, de Ariano Suassuna. Ela é ambientada no sertão nordestino e conta a história de um coronel rico e avarento e de um rapaz humilde que aceita ser servo deste coronel, que dia após dia ele nega esmola e comida para os pobres mendigos que vão até a sua casa. Até que um dia, após receber maldições desses mesmos pobres que negou esmola, o rico avarento recebe uma visita inusitada. O chefe do inferno e seus cães vêm buscá-lo pelos seus pecados. E por fim, no final da história, o seu funcionário acaba caindo no mesmo caminho. Agora a gente vai conhecer um pouco de Ariano Suassuna. Nascido no dia 16 de junho de 1927 em João Pessoa, Ariano Vilar Suassuna é um dos autores nordestinos mais famosos. Ele que é defensor da cultura popular e tem várias obras de sucesso. A produção de Ariano Suassuna tem como característica a improvisação e o texto popular.
Ariano Suassuna faleceu no dia 23 de julho de 2014, aos 87 anos, em Recife, vítima de um acidente vascular cerebral. Roteiro: Daiane, Isabela e Renata. Edição: Isabela. Participação especial: Santiago. Trilha sonora: Fantasia Appassionata, Opus 35.